Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, ou aos discípulos: façam tudo o que eles lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para a purificação dos cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: enche os potes com água e enche até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e aos seus discípulos creram nele. Amém? Querido Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos nesta noite de Santa Ceia por estarmos aqui na tua casa. Nós pedimos ao Senhor que pela tua infinita misericórdia e graça possa usar a minha vida como um canal de bênção para trazer a tua palavra ao coração da tua igreja. Assim nós cremos e oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar teu assento. Louvando e glorificando ao Senhor. Glória a Deus, amém, irmãos? O Evangelho de João começa no capítulo 1, declarando que Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus, revelando assim então que Jesus é divino, que Jesus é Deus. E aqui no capítulo 2, João vai revelar Jesus como homem. Não só como homem, mas sim um homem sociável, que está numa festa de casamento. E é interessante, irmãos, que recentemente eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava dizendo assim para mim: eu dei toda a minha juventude para o Senhor. Eu, na minha juventude, de vez de passear, de sair, de viajar, eu dei ela inteira para o Senhor. E aqui nós precisamos achar o equilíbrio, irmãos. Não é errado viajar, não é errado passear, mas também nós precisamos ter um tempo para buscarmos a presença de Deus. Nós precisamos ter um tempo para estar mais perto de Deus. E é isso que nós vemos aqui. João vai revelar que Jesus era 100% homem e era 100% Deus. Havia momentos que Jesus estava fazendo a obra, que era a maioria da parte do seu tempo, Jesus estava fazendo a obra. Porém, nós vemos Jesus comendo, nós vemos Jesus em festas, nós vemos Jesus dormindo, porque Jesus, como homem, ele também precisava se alimentar, ele também precisava descansar, ele também precisava trabalhar. Então, nós aprendemos aqui, irmãos, que nós precisamos achar esse equilíbrio. E João vai tratar justamente aqui que Jesus 100% Deus e 100% homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por quê? Então aí ele vai realizar aqui o seu primeiro milagre. Aqui é o primeiro milagre de Jesus. E ele vai realizar esse primeiro milagre num casamento, numa festa de casamento. Jesus poderia realizar o primeiro milagre ressuscitando Talita, aquela menina. Poderia realizar o primeiro milagre ressuscitando Lázaro. Já ia chegando, né, irmão? Ô glória, aí Jesus já chegou ressuscitando. Poderia ter libertado um endemoniado. Poderia ter curado os enfermos. Mas Jesus, o primeiro milagre foi em uma festa de casamento.
E é interessante, irmãos, que alguns anos atrás, um grande líder de uma igreja evangélica, conhecido no Brasil inteiro, ele disse que esse milagre de Jesus foi em vão. Ou seja, não teve serventia alguma, não teve propósito algum. E, irmãos, isso não é verdade. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. E eu vou explicar já já o propósito. É interessante que a festa de casamento daquela época, tem vários relatos bíblicos provando isso que eu vou dizer. As festas de casamento naquela época duravam de 7 dias, até 7 dias. Glória a Deus, Wellington. 7 dias, irmão, olha que benção. Eita, manto, hein? 7 dias comendo, bebendo na custa dos noivos. Viu, irmão Ari? Que benção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos aqui, irmãos, que este milagre em um casamento tinha um propósito. Tinha um propósito aqui. E ele vai revelar o propósito. No versículo 11, é interessante que tem texto que a gente tem que ficar orando, buscando. Deus, revela, Senhor, revela. Revela, Senhor, qual o propósito, Senhor, desse milagre no casamento? Qual é o propósito? E está aí no versículo 11. O propósito do milagre vai ser para revelar a sua glória e para os seus discípulos crerem nele. Então ele realizou o primeiro milagre num casamento, confirmando que o casamento é uma instituição importante que foi criada por Deus, que o relacionamento entre o homem e a mulher que se casam é uma instituição importante, trazida por Deus para o homem, que os dois se tornam uma só carne, e ele vai confirmar isso através do ministério de Jesus, realizando o primeiro milagre em um casamento. Para revelar a sua glória, que ele é Deus, e vai também fazer com que os seus discípulos, que agora ainda não tinham visto Jesus realizar nenhum milagre, o primeiro milagre que eles então vão contemplar de Jesus fazendo é transformando água em vinho. Algo, um sinal miraculoso que ninguém fez, ninguém faz. Você já viu alguém? A água não tem cor, né? Diz aqui, ó. Todos nós sabemos, aprendemos na escola, a água não tem cor, não tem sabor. Não é? E como que virou vinho? Só Deus faz isso, irmão. Homem nenhum pode fazer isso. E os noivos, irmãos, fez uma coisa que todos nós deveríamos fazer. Iam casar. E convidaram Jesus para o casamento. Convidaram Jesus, convidaram a sua mãe, convidaram os discípulos, provavelmente, diz os historiadores, que seu pai já tinha falecido, por isso que não convidaram José. Convidaram Maria, convidaram Jesus e, porém, os seus discípulos. Porém, José já não estava mais entre eles. Amém? Glória a Deus. E nós aprendemos aqui, irmãos, nesse convite. Você quer ser abençoado? Você quer a tua família abençoada? Você quer o teu casamento abençoado? Convida Jesus, irmão. O problema é que nós só convidamos Jesus para dentro de casa quando tem crise, quando tem problemas. Eu estava ali brincando com a nossa irmã Tati agora antes do culto, para ela fazer o curso do Casados para Sempre, para evitar problema para mim no futuro. Porque aquele que se prepara, irmãos, quando vêm as crises tem competência para resolver, porque se você já recebeu as informações, quando chegar a crise você vai saber como lidar com elas. Você não vai precisar procurar o pastor, pastor, por favor, o meu marido está largando a roupa jogada no meio da casa. Pastor, por favor, a minha mulher fica pegando no meu pé. Não, irmãos, porque você já teve uma estrutura. Então, se você não fez ainda o curso Casados para Sempre, faça, que vai ser uma bênção para a sua vida e para a vida do pastor. Que glória, irmão, vai ser sucesso, assim, coisa do céu. Então, irmão, está difícil. Convide Jesus para entrar na situação. Está tudo bem? Convide Jesus para entrar na situação. Porque, irmão, se está tudo bem, Jesus estiver contigo, é vitória. Se tiver tudo ruim, você chama Jesus, vai ser bênção. Porque muitas vezes nós somos como aquela passagem dos 10 leprosos. Jesus foi lá, curou 10 leprosos. Um dos 10 voltou para agradecer, irmão.
Aqui nós vemos que desde aquela época já tinha ingratidão. A pessoa está enferma, pastor, por favor, ora por mim, coloca a igreja para orar, para interceder. Aí a igreja ora, intercede, você está lá orando, intercedendo, o irmão já está curado, já está trabalhando, já voltou, e você está lá orando ainda para que ele seja curado, porque ele não deu nem a notícia que ele foi curado, irmão. Precisa voltar para agradecer, precisa voltar para testemunhar. Você está lá orando para o irmão, meu Deus, abre a porta, abre a porta, abre a porta, e a porta abre, irmão, recebe já o primeiro salário, mas não volta para agradecer, irmão. O pastor está lá orando com a equipe de intercessão, com os obreiros da casa, pedindo para Deus operar um milagre na tua vida, e você não voltou para agradecer. Irmão, vamos aprender a ser gratos ao Senhor. Não vamos fazer como os 9, mas faça com aquele que voltou para agradecer. Não segue a maioria, mas segue o princípio da palavra de Deus. Não deixe de convidar Jesus para a sua vida. Eu quero extrair aqui algumas lições rapidamente desse texto, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida, para sermos abençoados. A primeira proposta, a primeira lição que eu quero extrair aqui desse texto, irmão, que só Jesus pode transformar, irmão. Só Jesus pode transformar. Ele realizou esse milagre, transformando água em vinho. E isso se tornou até um ditado. Quando você vê uma pessoa que era toda bagunçada, toda atrapalhada, e a pessoa assim direito, você fala o quê? Transformou da água em vinho. Ou seja, é algo sobrenatural, é algo que uma mudança assim do dia para a noite, é uma coisa extraordinária, porque só Deus, irmão, só Deus pode transformar uma vida torta numa vida reta, numa vida que não tinha esperança, que era assim uma pessoa que ninguém acreditava numa pessoa que dá resultado, irmão. É só Deus que faz. Olha para você, irmão. Não precisa falar nada não, só ver quem era você, o que você fez, o que você era. Não precisa falar nada não, já era, irmão. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. É só Deus que faz isso, irmão. É só Deus que faz essa mudança aí. Então, louva a Deus pela tua vida, irmão. Glorifica a Deus por esta mudança que Ele realizou na sua vida, porque é só Ele. Só Ele. Não, quando eu casar, o Wellington vai mudar. Aí o Wellington fala, quando eu casar, a Thalita vai mudar. Vai não, irmão. Só Deus. Convida Jesus para o negócio, que aí, Thalita, vai ser bênção. Aí vai dar, estou falando que eles vão casar agora no mês que vem, né, irmãos? Então eles têm que aprender algumas coisas aqui para começar certinho, né, irmão? Para dar tudo certinho, para alinhar e ser bênção. Glória a Deus pela vida do nosso irmão Hélio, pela vida da nossa irmã Thalita. Nós amamos muito esse casal abençoado de Deus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, só Jesus pode realizar esta mudança. E Ele que realizou essa mudança, irmão, essa transformação de água em vinho. Ele não pode realizar um milagre na sua vida? Para Ele nada é impossível, irmãos. Deus pode todas as coisas. Então confia nele, irmão, que Ele vai fazer a mudança. Ele vai realizar um milagre na sua vida, irmãos. Paulo era um conhecedor extremamente zeloso pela obra de Deus. Conhecia a Bíblia, irmãos, ele conhecia o Antigo Testamento, ele estudou nas melhores escolas, nos melhores seminários da época dele, irmão. Ele era assim top na lei, ele conhecia tudo sobre a lei, e ele sabia que tinha um povo lá que estava pregando Jesus. Ele falou, esse povo aí é herege, esse povo aí não conhece, estão colocando Ele como Deus, mas esse povo não conhece nada, não entende nada. Aí Jesus se revela a ele, aí ele conhece Jesus. Aí ele fala, meu Deus, eu não conhecia nada, deixa eu ler novamente a Bíblia. E ele começou a ler tudo de novo, começou a buscar informações, começou a orar, começou a jejuar, começou a ler a Bíblia, orando, jejuando e lendo, orando, jejuando e lendo. E aí ele começou, irmão, a ter as revelações do céu, começou a ver que Jesus era Deus, que Jesus trouxe a revelação a ele. E aí aquele que perseguiu o Evangelho, agora ele é perseguido pelo Evangelho. Por quê, irmãos? Porque ele teve uma mudança, uma transformação de água para o vinho. Nós vemos isso também na vida de Jacó. Jacó, desde pequenininho, aprendeu a ser enganador.
aprendeu a tirar vantagens das situações. Mas ele cresceu. E ele chegou uma época que foi trabalhar com o seu sogro Labão. E Deus sabe como tratar com a gente, viu, irmão? Deus sabe. Aí o seu sogro é tão picareta que 10 vezes, diz a Bíblia, que 10 vezes Labão muda o salário dele. Ele começava a cuidar das ovelhas, e as ovelhas que era dele prosperavam. Eram as mais fortes, mais bonitas. Aí o que acontece? Labão ia lá e fala, não, agora essas aqui é minha. Você pega aquelas outras ali, aquelas fraquinhas ali, ó. E aí Deus começava a abençoar ele. Aí ele falou, não, essa aí também é minha agora. Ó. Você fica com essas outras aqui. E 10 vezes Labão faz isso. Foi enganando Jacó. Aí Jacó falou assim, poxa, não é legal não ser enganado, viu? Não aguento mais esse negócio de engano. E eu também não quero mais enganar ninguém. Eu aprendi a lição. E ele foi falar com Deus. Subiu, passou uma noite inteira segurando o anjo, agarrando o anjo, orando. Não quero mais ser Jacó, não quero mais ser enganador, não quero passar mais a perna em ninguém, não quero mais enganar ninguém, eu não quero mais essa vida para mim, eu quero mudança. Eu preciso de uma mudança. E aí o anjo fala o que para ele? Como é teu nome? Meu nome é Jacó. A partir de hoje você não é mais Jacó. A partir de hoje você é Israel. Porque como príncipe você lutaste com Deus. Então, irmão, fica tranquilo. Precisa de mudar alguma coisa aí? Se agarra com o anjo, irmão. Se agarra com Deus, fala, Deus, eu não aguento mais ser mentiroso, eu não aguento mais ser enganador, eu não aguento mais essa vida, Senhor. Eu preciso mudar, eu preciso de mudança. Agarra com Deus, porque Ele que transforma água em vinho, Ele vai transformar essa situação em uma situação de milagre e de vitória, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Confia no Senhor que Ele vai dar graça, irmão, e você vai vencer esta situação, porque não existe, irmão, vida que se rende aos pés de Jesus, de coração, se entregando por inteiro, que Ele não transforma. Ele transforma, basta você querer. Dá o primeiro passo, irmão. Dá o primeiro passo. Fala para Jesus, fala, não aguento mais, eu não quero mais essa vida. Porque o nosso Deus é poderoso, diz a palavra do Senhor, para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Por isso, que o primeiro milagre não foi cura, não foi libertação, não foi salvação de vidas, mas o primeiro milagre foi uma transformação feita num casamento, numa casa, numa família, porque o apóstolo Paulo diz que o nosso ministério começa no nosso lar. Eu posso ser uma bênção na igreja, mas ser uma maldição em casa. Eu posso ser um pastor abençoado, mas posso ser um péssimo marido, um péssimo pai, mas o meu ministério começa lá. Se o meu ministério em casa estiver falhando, eu não posso ser uma bênção aqui. Para eu ser uma bênção aqui, eu tenho que ser uma bênção lá primeiro. Então, por isso que primeiro milagre que Jesus realiza é numa família, é num casamento, é numa festa. A segunda lição que eu quero extrair aqui desse texto é que estar com Jesus não é ausência de tristeza ou de problema, irmão. Vem para Jesus agora, que ó, teus problemas acabaram. Parece aquela propaganda do Tabajara. Os irmãos que é mais antiguinho vai lembrar do Tabajara. Parece a propaganda do Tabajara, irmão. Vem para Jesus que os teus problemas acabaram. Não é assim, irmão. Não é assim. A Bíblia diz que o sol nasce para os bons e para os maus. Todos nós estamos sujeitos às mesmas situações. As mesmas enfermidades podem chegar na casa do justo como na casa do injusto. A diferença, sabe qual é? Que aquele que está com Jesus vai passar confiando que Ele está no barco. Vai passar confiando que vai dar tudo certo. Porque o nosso viver é Cristo, mas o nosso morrer é lucro. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser que está invertido aí, não me lembro bem agora, mas recebe aí em nome de Jesus. Você está entendendo que você é crente, você conhece a Bíblia melhor que eu, então você sabe. Irmão, a adversidade pode chegar na minha casa, pode chegar na tua casa, irmão. O desemprego pode chegar na casa do crente, as dores podem chegar na casa do crente, a cirurgia pode chegar na casa do crente, o desemprego pode chegar na casa do crente, a dificuldade financeira pode chegar na casa do crente. Por quê, irmão? Porque a Bíblia vai dizer isso. Jesus estava na festa de casamento, mas Maria chega, Jesus, acabou o vinho.
acaba. Mesmo na casa do crente, mesmo Jesus estando com o crente, mesmo Jesus estando nas nossas casas, acaba, irmãos. O vinho simbolizava alegria, mesmo na casa do crente, tem horas de tristeza, irmãos. Tem horas de tristeza, mas a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai amanhecer, irmão, vai chegar o dia claro, vai chegar o dia da vitória, vai chegar o dia do teu milagre. Então continua confiando, continua crendo, porque Jesus está presente, o milagre vai chegar, irmão. A falta de vinho seria uma humilhação para os noivos, porque imagina, você convida as pessoas, os parentes, os amigos. Você não convida os inimigos, né, irmão? Festa e convida aqueles que você ama, né? Então você convida os amigos, os parentes, você convida todos aqueles para estar, que você ama perto, para celebrar um momento de alegria, porque casamento é alegria, viu, irmão? Se o casamento não deu certo na vida de alguém, eles falam assim, não casa não, fica solteiro. Não tem problema não. Mas casamento é de Deus, irmão. É da palavra de Deus. E aí, irmãos, Jesus está ali, naquela situação, vendo que a mãe dele vem falar com ele. E ela foi a primeira pessoa a notar, não foi o garçom, não foi aquele que estava cuidando da festa. A primeira pessoa que chega para falar que acabou o vinho foi Maria. E aqui eu entendo, irmãos, que provavelmente ela deveria estar ajudando em alguma coisa na festa. Para ela notar que o vinho estava acabando, ela deve estar ali, envolvida com a festa, cuidando da festa. E ela vai então, chega até Jesus, no particular. Jesus, acabou o vinho. Como é bom, irmãos, ter pessoas como Maria. Pessoas que chegam em você, pastor, o senhor está muito soberbinho. Pastor, o senhor está muito bravão. Pastor, volta para o plumo. Pastor, você não está orando mais não? Não vejo mais o senhor orando, pastor. É bom ter Maria, às vezes, para dar aquela empurradinha na gente, sabe, irmão? Chamar a gente para o centro da vontade de Jesus de novo. Aí Maria chega lá em Jesus. Jesus, acabou o vinho. Aí Jesus vai trazer uma palavra, irmãos, que parece até que foi um desrespeito. Porque ela leva o problema. E aí vai responder. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Aí Jesus diz assim, respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? Parece que ele foi mal criado, não parece não, irmão? Chamou nem de mãe. Não, mãe, deixa esse negócio para lá. Não, mãe, fique em paz. Deus está trabalhando, mãe, vigia. Não parece, irmão, que foi mal criado? Mas eu estudei um pouquinho aqui, e quando ele chama ela de mulher, não está sendo mal criado, não. Ele está chamando ela com respeito. A palavra no original, que eu não domino, mas eu tenho as colinhas que a gente vai buscar. Aí, a palavra mulher está dizendo assim, madame, senhora, senhorita. Ele está tratando ela com respeito, mas aí Deus trouxe assim uma revelação no meu coração, que foi algo do céu. Porque quando ele diz assim, ô mulher, o que eu tenho contigo? Ele está tratando assim, como se ele tivesse falado assim, senhora, o que eu tenho contigo? Porque agora eu não estou te falando como um filho, agora eu estou falando como filho de Deus. Eu estou falando como um Jesus que veio para realizar um milagre nessa situação. Então fica tranquilo, mulher, aqui. Eu já vou fazer o que eu tenho que fazer. Obrigado pelo toque.
Obrigado pelo empurrão. Eu precisava desse empurrão porque até então eu não tinha realizado nenhum milagre, Senhora. Mas agora eu vou realizar. Então eu estou te respondendo como Jesus, o Filho de Deus, não Jesus como filho de Maria. Por isso que ele chama ela de senhora, não chama ela de mãe. Porque ele está realizando agora o papel de filho de Deus. De filho de Deus. Então, irmãos, eu vejo aqui que eu acho interessante que ela agiu diferente de mim e de você. Que muitas vezes nós estamos passando uma situação adversa. Eu chego para o Wellington, eu estou numa prova, irmão. Pastor Walter, eu estou numa prova. Pastor Fausto, eu estou numa prova. Pastor Tiago, eu estou numa prova. Irmão Rogério, estou numa prova. E aí, irmão Renan, estou numa prova. E a gente sai falando para todo mundo o nosso problema, irmão. Mas Maria foi falar com quem? Foi falar com aquele que podia resolver. Melhor coisa, irmão, dobra o joelhinho. Fala com Deus. Coloca a situação para Deus. Porque eu tenho experiência nessa área, irmão. Muitas coisas ninguém ficou sabendo. Quem me conhece sabe que eu sou muito discreto. Eu não fico contando problemas para ninguém. Eu vou falar com Deus. Deus, a situação é essa. E o milagre acontece, irmãos. Aí depois só dá o testemunho. A minha esposa até fala, você não gosta de contar? Eu falei, não conto prova para ninguém. Eu conto a bênção e o milagre. A prova eu tenho que passar e eu vou passar com Deus. O milagre depois a gente compartilha, porque o milagre edifica, a prova entristece, mas a bênção edifica. Então, irmão, ela não ficou murmurando, ela não ficou contando o problema dela para todo mundo. Ela foi falar para Jesus do problema dela, ela foi, Senhor, acabou o vinho. Tá bom, mulher. Ainda não chegou a minha hora. Terceira lição. Ainda não chegou a minha hora. A gente é muito imediatista, irmão. A gente faz aqui 21 dias de oração. Primeiro dia, Deus, cadê o milagre? Ó, você não viu orando de manhã aqui? Segundo dia, oh Deus, misericórdia. Eu vou desistir assim. Estou orando, o Senhor não está fazendo nada. Mas quantos dias foi colocado? 21 dias. 21 dias. Então vamos obedecer os 21 dias, que Deus vai operar um milagre. Daniel fez 21 dias de propósito. 21 dias. A resposta chegou no 21º? Não chegou. Chegou no 24º dia a resposta. Aí veio o anjo. Ei, Daniel, homem muito amado. No primeiro dia que você colocou o seu propósito em oração diante do Senhor, ó, o Senhor enviou Gabriel, o Senhor me enviou. Mas o príncipe da Pérsia, ó, não deixou descer. Mas aí veio Miguel, o guerreiro. Quebrou os impedimentos. E eu estou aqui para te dar resposta. Aí Daniel faz o quê? Capota, irmão. Desmaiou. Aí eu fico meio cismado, sabe? Quando a gente fala, eu estou vendo um anjo aqui. Estou vendo um anjo ali. Estou vendo um anjo lá. Irmão, Daniel, irmão. Não era eu, não. Daniel, um homem que orava 3 vezes por dia. Daniel que entrou na cova dos leões, irmão, e saiu ileso. Olha aí, Daniel, irmão. Viu um anjo. Um anjo, pastor Tiago, ele viu um anjo. E a Bíblia diz que ele desmaia. Aí o anjo vai lá, ô Daniel. Daniel. Levanta, põe-te de pé. O anjo não ajudou ele a levantar, não. Fica de pé, vaso. Quero falar contigo. Aí o vaso se levanta e ele entrega revelações, irmãos, que ele não tem nem ideia do que era para os fins dos tempos. Porque se você não sabe, Daniel, o livro de Daniel, é o Apocalipse do Antigo Testamento, são os livros das revelações das coisas futuras. Coisas que ainda não aconteceram, está lá em Daniel. Por isso que ele não entendia, irmão, a revelação foi muito profunda. Coisas sobrenaturais. Então, irmãos, Deus trouxe a resposta, mas não foi na hora que Ele quis, porque Deus tem o tempo certo de agir. Deus tem
tempo certo de realizar o milagre. Então, se você está orando, se você está num propósito com Deus, continua confiando, porque Ele vai dizer: a minha hora ainda não chegou. Não que eu não vou fazer um milagre, mas a minha hora não chegou. Não que a porta não vai se abrir, mas a minha hora ainda não chegou. Não que eu não vou abençoar, mas a minha hora ainda não chegou. Então continue confiando e crendo, porque Jesus está no barco, Jesus está na festa, Jesus está nas nossas vidas, Jesus está nas nossas casas, e tem o tempo certo dele agir. Tem, irmão, tem a hora certa dele agir. Na hora certa, Jesus vai operar, Jesus vai agir, Jesus vai operar. Jesus não agiu por causa da pressão. Tem hora que a gente age por pressão, né, irmão? Meu Deus, irmão. Tem vezes que a gente chega em casa assim, sabe? Nem pisa direito dentro de casa, o teco pula, brinca, roda. Aquela festa do cachorrinho, né? Aí a mulher começa. E vai, e fala, e fala, e fala. Aí você começa a agir por pressão. Não por direção de Deus, mas por pressão da mulher falando, irmão. Aí você age. Mas nós não podemos agir por pressão. E nem também agirmos por causa do problema. Por causa do problema, a gente fica desesperado e toma decisões precipitadas. Então nós não podemos agir nem por pressão e nem pelo problema. Jesus estava ali. Jesus acabou o vinho. Acabou, Jesus. Acabou o vinho, Jesus. Calma. Não chegou a minha hora. Fica tranquila. Olha aí, Jesus, o problemão, Jesus. Calma. Fica tranquila. Minha hora não chegou. Mas vai chegar. Aí ela escuta. Fala para os discípulos, ó. Eu tenho para mim, irmão. Eu, tá? Ninguém falou isso, nem o texto. Eu que estou falando. Eu tenho para mim que no caminho da festa, Jesus compartilhou alguma coisa com Maria, irmãos. Hoje, olha, nós vamos para essa festa aí. Eu creio que ali Deus vai começar o meu ministério de cura, de milagres. Por isso que Maria está atenta, está ligada. Quando ela vê que acabou o vinho, ela fala: ai, Jesus, chegou a oportunidade, hein? Calma, calma. Vai chegar a hora. Aí, irmãos, ela fala o que para os discípulos? Façam tudo o que ele mandar. Não dá para ser discípulo de Jesus sendo desobediente, irmão. Faça tudo o que ele mandar. Porque nós precisamos obedecê-lo, porque na hora certa o milagre acontece. Maria foi. Quantos dias de festa? 7. Não fala que faltou o vinho no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no último. Não fala. Só fala que o vinho acabou. Uma hora o vinho acabou. Fala para Jesus, Jesus fala: não é minha hora, mas chega a hora. E ele fala o que para os discípulos? Pega a água e enche as talhas. Pega a água e enche os potes. Aí aqui, irmãos, não dá para saber ao certo a quantidade, porque uns falam que cada pote tinha 32 litros, outros falam que tinha até 120 litros. Então não tem problema. O importante, irmão, podia ser até um copo. Se transformou em vinho, é milagre. Porque o homem não pode fazer, não é verdade? Então, o milagre é a transformação de água em vinho. Não importa a quantidade de água, se era 300 litros ou 600 litros. O importa era que Jesus realizou o milagre, ele deu a direção. Porque eu entendo aqui, irmãos, que o melhor de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, ainda está por vir. Sabe por quê? Porque tudo que Jesus faz é bom, é excelente,
é de melhor qualidade. Porque quando ele transforma a água em vinho, dá ao mestre Sala, ele prova e fica admirado. Jesus, que manto é esse? E ele não sabia de onde veio o vinho. Ele só sabia que o vinho estava lá. Só sabia quem? Os discípulos, os serviçais. Só eles sabiam que eles encheram de água, mas virou vinho. E não um vinho de péssima qualidade, mas de boa qualidade. E aí ele experimenta. Jesus, que manto, terra. Ele vai e fala para o noivo: rapaz, você quebrou todos os protocolos. Todo mundo. Quando vai fazer um casamento, primeiro serve o vinho bom. Depois que o pessoal já está bebendo 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, vai a água com açúcar que eles bebem. E você deixou o melhor para o último, o melhor para o final, porque o melhor, irmão, ainda está por vir. O melhor de Deus para a sua vida está por vir, irmão, então confia. Porque quando chega lá, ele fala: ué, estou sabendo nada não. Ou esse negócio, não, eu quis mudar, fiz diferente de todo mundo, deixei o melhor para o final. Nada, irmão, nem sabia que manto era esse. Mas Jesus, sempre que ele faz o melhor. Pastor Russell Shedd disse: o bom vinho representa o evangelho da salvação. O bom vinho simboliza o evangelho da salvação, que foi nos dado pelo sangue de Cristo. Justamente falando que o homem era uma coisa antes de Cristo, mas depois de Cristo, agora lavado pelo sangue de Cristo, ele é uma nova criatura no Senhor. Ele é mudado, ele é transformado. Porque, irmãos, aqui, irmão, como eu já falei, todo mundo era ex alguma coisa. Mas agora nós somos filhos de Deus. Só é filho e filha aquele que tem Deus como pai. E aquele que tem Deus como pai, obedece às ordens do pai. Então, semana passada nós tivemos aqui o batismo. 4 vidas desceram as águas. Agora eles reconhecem que são filhos de Deus. E porque são filhos de Deus, fazem parte da família de Deus. Então nós hoje podemos louvar a Deus porque nós temos mais 4 vidas que fazem parte da família de Deus. Não da família Porta da Graça, mas da família de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, pode ter vindo de um jeito, mas não vai permanecer do mesmo jeito. Porque Jesus vai fazer a mudança. Jesus vai fazer a transformação. O culto do Antigo Testamento era só alguns que podiam cultuar a Deus. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, preparava ali o sacrifício, preparava ali para entrar no Santo dos Santos. Só eles podiam desfrutar do culto a Deus. O povo apenas recebia o que eles receberam, que depois passavam para eles. Mas a igreja de Cristo, as nossas vidas, nós que aqui estamos, irmãos, no Novo Testamento, todos nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o véu foi rasgado. E porque o véu foi rasgado, nós podemos entrar na presença do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. E este sangue, e este vinho, é o sangue de Jesus, que foi derramado nos nossos corações, para trazer alegria aos nossos corações. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E foi para revelar a glória. Esta situação vai ser para revelar a glória de Deus na sua